Primeira vez na história, o Bitcoin está com um padrão de comportamento muito diferente do que já aconteceu nos ciclos passados. Então a expectativa de um bull market, ela precisa ser revisada, as projeções dos alvos, porque a situação está completamente diferente agora. Esse vídeo então é importantíssimo para você se situar e ver o que mudou de fato, e tem muita coisa interessante. Vamos lá. O que é mais importante para a gente nesse primeiro contato é entender qual foi a estrutura que o Bitcoin seguiu durante essa alta, que foi muito diferente do que a gente está acostumado a ver, mas tem muita coisa importante aqui, porque os mínimos detalhes que a gente observar nessa movimentação do próprio Bitcoin vai ditar como que a gente vai aproveitar tudo que tá para acontecer e como que a gente vai ganhar dinheiro com isso. Então a gente busca informação, a gente se situa na construção, na estrutura do mercado, e toda falha, toda fraqueza dessa estrutura é uma oportunidade para você se posicionar. É assim que a gente ganha dinheiro com o mercado. Então, olha só, toda essa estrutura que o Bitcoin fez desde os 15 mil é importantíssimo a gente voltar lá de trás, porque toda essa alta que ele construiu tem muita informação relevante para a gente e vai dar muita pista do que pode acontecer no futuro ainda. E você vai perceber, só para te situar um pouco, a distância que a gente está do topo histórico, tá? O Bitcoin desse momento aqui até o seu topo está numa distância de 35% quase, o que é muita pouca coisa. Então a gente está numa euforia, cara, extrema. Isso aqui é muito interessante, mas também você não vai ser besta, você precisa ter informação para você não fazer besteira também, porque a situação está maravilhosa, mas sempre tem alguns cuidados que você precisa ter. Então olha só, geralmente o mercado ele possui uma estrutura tanto para alta quanto para baixa em ondas. Então o formato, né, da construção de uma tendência básica do Bitcoin em qualquer mercado financeiro é em forma de ondas. Ele faz uma onda ascendente, depois ele faz uma construção de um fundo, e aí ele continua, topo, fundo, você vai ver que os topos e fundos sempre são ascendentes que a gente fala, uns acima dos outros. Então, tá uma escadinha subindo, a gente tem uma tendência de alta. É essa estrutura básica. Ótimo. Entendendo isso, vamos espelhar para toda essa tendência que o próprio Bitcoin fez desde os seus 15 mil, e você vai perceber algumas particularidades. A primeira delas é que essa primeira onda que a gente viu, olha só como é que ela foi construída. Direta, saiu dos 15 para os 24. Depois ela fez uma queda, e isso aqui é importante para a gente, porque quantos por cento foi essa primeira correção? Então a gente tem aqui 22% de correção nesse primeiro momento. Eu vou deixar bem menor aqui para você ainda conseguir acompanhar. Depois nós tivemos uma terceira onda de alta e uma onda corretiva. Essa onda corretiva, vamos ver a porcentagem também, nós tivemos aqui cerca de 20%. Então, em todo o movimento que o Bitcoin está fazendo nesse momento, 20% de correção é o ideal para que ele continue sua tendência de alta. E quando que isso aconteceu de novo? Quando ele bateu aqui nos seus 50.049 e retraiu até os seus 38.500. E aqui tivemos novamente uma queda no intervalo de 20 a 22%. O que isso significa para a gente, cara? Significa que o mercado está trabalhando uma tendência muito forte de alta. Isso geralmente não costuma acontecer, tá? Se a gente for buscar um pouco o histórico do mercado, era de se esperar uma queda mais forte, uma correção mais forte. Pode ser que isso vá acontecer mais na frente, visto que ele está perto do topo histórico, mas é inegável que ele está numa tendência muito forte de alta. Beleza, se ele está quebrando essa estrutura, não vamos ficar remoendo e ficar hateando o Douglas aí. Vamos entender de fato o que está acontecendo e a gente vai se moldar para tudo isso aqui. E o que eu falei nos últimos vídeos que foi importantíssimo você ter acompanhado, tá? Se você não acompanhou, você marcou bobeira. Nós falamos o seguinte, no gráfico semanal, quando o próprio Bitcoin nessa construção toda, ele formou esse topo, essa vela aqui, que ficou com a linha, a sombra lá em cima, e novamente, na próxima semana, ele ficou com uma sombra lá embaixo. Isso aqui, cara, foi uma informação assim, ó, pum, peguei na hora. E eu avisei para todo mundo. Nós estamos na construção de um range lateral no gráfico semanal. Então, isso aqui marcou pra gente dois extremos. Quando a gente fala de range lateral, é que o preço do Bitcoin fica encaixotado. Então, dali, cara, ele vai tentar buscar algum lado de rompimento. Geralmente, quando nós temos aqui uma estrutura de equilíbrio lateral, a gente costuma fazer uma projeção a mesma da tendência anterior. Então, se antes desse range, dessa lateralização, o mercado subiu, a tendência é que esse movimento se repita. Então, ele continua o movimento anterior,
antes era de alta, a tendência é que ele continue nessa alta. E aí, cara, ó, automaticamente você liga o alerta do seguinte: se você tem esse range definido no gráfico semanal, você desce para o gráfico diário para você buscar mais informações. E aqui nós vamos ter muito mais detalhe do que de fato está acontecendo, tá? E aí, olha só, você vai perceber que os extremos estão marcados e dentro dali você vai buscar padrões comportamentais no mercado, padrões gráficos que vão indicar continuidade. E cara, apareceu um que eu avisei, não só acredito no YouTube, mas eu avisei muito antecipadamente para os alunos da estratégia Sniper, tá? Que foi o seguinte, nós tivemos um padrão de ombro, cabeça, ombro invertido. Você vai ver que isso aqui é um padrão que o mercado constrói, que geralmente ele segue o movimento anterior. Então, olha só, antes nós, na verdade, ele espelha o contrário. Nós tivemos aqui uma queda depois que ele rejeitou os 49, ele caiu, formou o primeiro ombro aqui, depois formou a cabeça batendo no valor mínimo aqui dos 38.500, depois ele veio e nessa construção aqui mínima, que eu vou dar um zoom para você enxergar melhor, nessa construção aqui, ele deu a chance de muitas pessoas se posicionarem para pegar justamente uma alta dessa forma. Então, vamos lá. Recapitulando, isso aqui é experiência para você se moldar para o que vai acontecer depois. Isso aqui não tem nada de novidade, tá? Isso aqui já é um comportamento que qualquer analista faz, pelo menos, para aproveitar uma tendência lateral e buscar uma continuidade, é dentro dessa lateralização buscar um padrão que dê continuidade. E geralmente esse padrão ele origina a partir do momento que ele forma o seu fundo. Então, a partir dali você já busca algum padrão de defesa e aí sim um padrão de continuidade logo depois. E assim você vai surfar a tendência e tudo que vier depois. E aí é o seguinte, nós tivemos aqui um ombro, cabeça, ombro invertido. Dentro desse padrão, nessa formação do segundo ombro, ali que você vai ligar o alerta. Porque se você já está visualizando esse padrão, quando ele completar esse padrão, se isso chegar a acontecer, que no caso aconteceu, você vai aproveitar. E aqui tem mais um detalhe para você ver como que você escalando os tempos gráficos, você vai pegando mais e mais oportunidade. E aí depois do gráfico diário, vamos para o gráfico de 4 horas. E aí nesse segundo ombro, o que você vai procurar? Você vai procurar um padrão dentro desse segundo ombro. Se é possível, claro que é, análise gráfica é libertadora em conhecimento. Eu venho falando com vocês que você ter base gráfica, você transforma o risco do mercado em oportunidade. Cara, isso é inegável. Estou mostrando para você aqui na prática. Então nós temos aqui, olha só, um triângulo simétrico no gráfico de 4 horas. Douglas, o que significa isso? Esse padrão significa continuidade do movimento anterior. Geralmente, padrões de lateralidade, eles dão segmento à tendência anterior. Então a gente está vendo o que aconteceu no semanal, acontecendo justamente aqui. Então antes ele formou essa tendência aqui de alta no curto prazo, no gráfico de 4 horas, a partir do momento que ele defendeu os 38.500, e aí sim, olha só, nessa formação do segundo ombro, ele formou aqui um padrão de equilíbrio. Esse padrão costuma ter um rompimento para cima. Então aqui você teve várias oportunidades de abrir uma operação, de fazer uma compra, não só no Bitcoin, quanto nas altcoins também. Claro que nas altcoins você teria que ter mais detalhe para tomar uma decisão, mas olha só, né? Em nenhum momento aqui você teria sido estopado se você tivesse visto esse padrão. Claro que eu avisei, você está vendo o print na tela, isso no relatório semanal da estratégia Sniper, tá? Importantíssimo você se munir de informações e conhecimento, que olha só quanta oportunidade você pode ter pego. Só que aqui entra o assunto que é o principal desse vídeo. O que ele está fazendo que nunca fez antes? Para isso, vamos dar um zoom out novamente, vamos pegar um gráfico semanal e é o seguinte. Nós temos um range lateral, não é novidade para ninguém. Agora, a urgência que o Bitcoin teve para fazer esse rompimento e já dar segmento sem esperar muito é uma novidade para o nosso mercado. Geralmente, quando a gente vai ter o evento do halving para acontecer, a gente já está programando aí ele para abril mais ou menos desse ano, nós temos algumas semanas aqui para o Bitcoin fazer alguma coisa. Agora, o que ele vai fazer? Historicamente, nós falamos que ele faz uma retração e um pouco antes do halving mesmo ele já começa a ensaiar para alta. E aí depois o negócio fica imparável. A gente pode esperar que isso aconteça agora mesmo, nesse ciclo. O negócio está um pouquinho diferente, tá? A urgência que o mercado está tendo está muito diferente. Eu não vou nem entrar no mérito aqui econômico
tanto dos Estados Unidos quanto do planeta, que isso aqui a gente está numa situação completamente diferente. O mercado americano ele está subindo muito, já está rompendo o topo histórico. Então isso aqui, cara, eu vou separar um vídeo para falar exatamente sobre isso, melhor, mais detalhado, porque o risco de exposição, tanto no mercado financeiro americano quanto no Bitcoin, está aumentando. O risco de acordo com a situação macroeconômica, tá? Então, o que que isso significa? Que você tem que ser sagaz. Eu sempre vou bater nessas teclas. Você tem que ser inteligente, você tem que saber o que você está fazendo. E principalmente, colocar dinheiro no bolso. Entender quando o mercado está falando com você para, cara, bota um pouco de dinheiro no bolso, que aqui o risco está muito alto. Então, como o risco do mercado como um todo está ficando mais alto, você tem que ser mais sagaz, tem que ser mais inteligente, tá? Isso aqui é um aviso importantíssimo, cara, não ignora isso. Não quero que você fique cego achando que é alta, realmente essa alta não vai parar, é infinita e o Bitcoin vai bater 200 mil direto. Isso pode acontecer, mas você tem que ser inteligente, cara. Vamos prestar atenção e botar dinheiro no bolso. É isso que vai te dar dinheiro, é isso que vai te dar lucro, dinheiro no bolso. Tá? Então, para de encher o seu saco, é o seguinte: essa continuação que o Bitcoin está tendo, agora ele chegou numa zona muito forte, na minha opinião. Tá? Essa zona forte que eu falo é um aglomerado ou conglomerado, eu não tenho ideia da diferença dessas palavras, professores de português me ajudem, que é muito forte, graficamente falando, tá? Por quê? Porque a gente tem um topo aqui marcado nos seus 53 mil, um topo marcado aqui nos seus 52, e aqui nós temos uma resistência anterior, que era nos 48, que também foi passada. Então essa região aqui, cara, é uma região muito forte, com uma pressão vendedora geralmente muito forte. E para ele romper isso aqui, o mercado tem que estar com uma urgência sinistra, sinistra. E aí, tem várias resistências ocultas que o mercado entrega, como por exemplo, se você for traçar uma linha de tendência ligando os topos anteriores, você vai notar um padrão aqui, tá? E olha só, nós temos uma resistência já batendo aqui, tanto em resistência de topos anteriores de 2021 e também linhas de tendência. Para você ter mais certeza que essa linha de tendência é forte, vamos traçar um canal aqui, pegando toda essa extensão, e você vai ver que, olha só, também dá a mesma coisa. Uma linha de tendência em si, como essa aqui de cima, já é muito forte. Quando ela vem e pega como validação o fundo também, em um canal paralelo, cara, isso aqui já aumenta a importância desse canal demais. Então pode ser, tá? Olhando cruamente para esse padrão, que o Bitcoin possa ter uma dificuldade de passar aqui os 52, isso aqui vai ser essencial para a gente ver como é que tá o andamento dessa tendência de fato. E aí sim ele pode fazer uma correção, tanto bater nessa linha mediana desse canal, 47, 48, ou ele buscar aqui uma região mais abaixo, seus 45, tá? O que você tem que ter noção é que quanto mais o Bitcoin vai subindo, mais alto vai se ficar o suporte que você está olhando lá embaixo. Então todos esses suportes aqui, né, a gente fala de 31, conforme o mercado vai subindo e pegando mais vantagem, esses suportes vão ficando cada vez mais longe. Então você fica esperto, porque a chance de bater os 31 acaba sendo bem pequena. E aí o próximo suporte acaba sendo o quê? 38, acaba sendo 45, que é esse topo onde ficou formado aqui. Então, a situação está muito diferente. O risco tá diferente. E uma coisa que eu fiquei curioso, falei assim, cara, será que o mundo tá querendo o Bitcoin de fato ou a gente tá tendo alguma coisa externa acontecendo? E se você olhar no Google Trends aqui para ver a tendência do termo pesquisa de Bitcoin, ele não tá tão alto assim, né? Por enquanto ele tá numa tendência bem tranquila. Quando a gente vê de fato o ciclo de alta, loucura, demanda, novamente, demanda é o que vai fazer o mercado estourar, subir, é a busca, pessoas querendo Bitcoin, é isso que geralmente faz o mercado subir muito. E aí a gente reflete a demanda em termos de pesquisa, as pessoas, novas instituições querendo, adotando Bitcoin, e a gente consegue ter uma certa noção vendo a tendência do termo Bitcoin no Google mesmo, que é o maior site de pesquisa que a gente tem hoje. Então, se isso aqui, se tem muita gente pesquisando Bitcoin, é que a galera tá interessada nisso aí. Isso se reflete em demanda, e se reflete em demanda, reflete em alta no preço. E eu não tô vendo nada de expressivo aqui, então já é um ponto para você tomar cuidado. Então, pontos de atenção aqui no geral,
esse aglomerado aqui de resistências. Tudo vai ser provado a partir do momento que o Bitcoin lidar com essa região dos 52, 53 aqui, que é essencial. A forma que ele vai trabalhar isso aí acaba sendo importantíssimo para a gente definir como que vai ser a tendência, porque a gente está muito perto do halving. Então, quanto mais perto do halving a gente tiver, a gente vai pegando de referência o que aconteceu anteriormente nos últimos halvings. E todas as vezes, nos últimos, antes do halving, o Bitcoin deu uma queda. Então, se a gente for pegar um time, ele pode ter uma queda até que relativamente rápida aqui, tá? Rejeitando só essa resistência para depois continuar subindo. Como o tempo está curto, isso pode ser cada vez mais rápido do que a gente imagina. Então, no geral, o comportamento do Bitcoin, os padrões, claro que isso aí tem que ser analisado de semana em semana, a cada 2 semanas, a cada mês. É sempre importante a gente não bater o tecla, martelinho na mesa agora e falar que vai ser sempre assim. Mas 20% de correção acaba sendo normal para o Bitcoin. Ele está numa resistência muito forte agora, só que o cenário de investimento global ele está muito pro alto risco. Então não tem muita gente entrando com tudo aí como você imagina, tá? Depois vou separar um vídeo falando sobre isso. Então, olha só, se a gente for projetar aqui, de certa forma, 20% de uma queda, correção a partir desse momento, nós teríamos o Bitcoin buscando aqui até os seus 40 mil dólares. Tá? Ele quebraria, de certa forma, essa estrutura, mas não deixa de ser um padrão. Até porque isso pode acontecer num cenário muito mais otimista mais para frente, né? Imagina que ele rompa os seus 52, 53 e vá até o topo histórico. Do topo histórico ele faça uma correção de 20% e se entregaria para a gente mais ou menos aqui 55 mil dólares. Então ele pode fazer essa correção agora ou como pode fazer depois. Então essa dúvida toda vai depender justamente de como o mercado vai tratar essa região agora que nós estamos 53 mil dólares. Então isso aqui é muita informação para você absorver. Sempre é interessante, como eu te mostrei, tá? Pegar padrões que indicam continuidade, padrões que indicam correção. Como a tendência está de alta, nós esperamos aqui um padrão que dê indícios de continuidade. Assim a gente surfa, assim como aconteceu aqui dentro desse range lateral que eu te mostrei. Então é muito importante você ter noção gráfica, se você precisa, sente essa necessidade de levar, na verdade, esse mercado a sério. O link na descrição é para você se tornar um sniper e começar a levar esse mercado de uma forma muito mais profissional. E aí sim você vai sair do próximo ciclo com muito dinheiro no bolso. Essa é a expectativa, até porque a análise gráfica te dá indícios e te dá sinais do que você pode fazer no melhor momento possível. Tá? Isso aqui é excelente. Eu espero que toda a mensagem tenha sido passada de forma clara para você, mas eu repito, o cenário agora, macroeconômico, exposição do mercado global está muito arriscado. Para você pegar um vídeo certinho, explicando tudo bonitinho, com muita informação, você se inscreve nesse canal e deixa o like, claro, nesse vídeo que é muito importante. No mais, estou muito otimista com toda essa alta do Bitcoin. Dá para surfar muita coisa, tem muito espaço. Eu não vou ficar expandindo o conteúdo desse vídeo, senão vai ficar 1 hora de vídeo. Mas as altcoins estão com uma indicação muito boa no momento, tá? A questão agora é se encontrar projetos muito fortes, não existe plural de muito, muito forte, e aí sim você surfar essa tendência. Esse é o nosso objetivo, e é assim que a gente ganha dinheiro. No mais, tamo junto, forte abraço, tamo junto. Já falei tamo junto, né? Então é nóis. Já falei é nóis? Acho que não. É melhor acabar o vídeo, né? Tamo junto, abração.